The Secret Formula. Se tratando de Bob Esponja, de todos os mistérios que poderiam assolar esse desenho, o que provavelmente vem na tua cabeça em primeiro é o que exatamente é feita a fórmula do Siri Cascudo. Diversas obras já abordaram esse tema, mas alguma vez tu já te perguntou por que isso é tão restrito? Por que o Plankton não consegue? Por que ninguém tem acesso a isso? The Secret Formula brinca justamente com esse conceito de descobrir do que é feito o hambúrguer de Siri. E eu já adianto que não é de algo muito maneiro. E a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí na descrição. The Secret Formula brinca com a mesma premissa apresentada lá em Bikini Bottom Horror. Em Bikini Bottom Horror, a gente é apresentado aos males da ganância. O quão longe um empresário pode ir por mais dinheiro. Naquela história, o seu siriguejo achou o limite desse pecado capital. Ele literalmente usa da regeneração das estrelas do mar ao seu favor, utilizando um clone do Patrick como matéria-prima infinita para os seus hambúrgueres. E a história se desenrola a partir disso. Em The Secret Formula, isso aqui é um pouco mais pé no chão, mas eu considero essa aqui um pouco mais pesada que Bikini Bottom Horror e talvez até mais pesada que SpongeBob Pandemic. Isso porque ela foca muito na dor e nas consequências de uma escolha errada. Nessa história, a gente vai acompanhar o Plankton. Antes da gente cair de cabeça nessa história, eu preciso deixar claro que ela ainda não tá completa. Ela tem no máximo seu primeiro arco / temporada concluída. Aparentemente virou moda dividir as AUs em temporadas. E sinceramente, eu não ia fazer vídeo desse tema ainda, mas vocês pediram esse tema muito e eu tô com uma escassez de ideias, então aqui estamos. Vamos logo pra história. Em mais um dia comum na Fenda do Bikini, as coisas têm ficado um tanto quanto estranhas. Os cidadãos da Fenda do Bikini têm ficado mais reclusos e não saem de casa. Em um cenário onde todo mundo tá meio desaparecido, tentar invadir o Siri Cascudo pra roubar a fórmula dos hambúrgueres de Siri parece o plano perfeito pro Plankton. Uma coisa interessante que a gente nota sobre essa série, na hora que a gente bate o olho nela, é que o seu criador optou por fazer ela inteira em estética noir, e eu simplesmente amei isso. E assim como SpongeBob Pandemic, essa série aqui tem muitas referências pro desenho original. Só que dessa vez utilizando coisas do desenho para reforçar a trama que vai ser apresentada. Com a notável reclusão das pessoas na Fenda do Bikini, o Plankton conseguiu entrar no Siri Cascudo sem problema algum e ficou de frente para a fórmula. Como não tinha ninguém lá, ele abriu a fórmula ali mesmo. E o que ele lê tira o chão dos pés dele. A fórmula do hambúrguer de Siri era constituída de coisas não muito convencionais. Abre aspas, uma anchova inteira, que para quem não sabe, anchova é uma espécie de peixe habitante da Fenda do Bikini. Ele já deu as caras no desenho. 4 copos da gosma do Gary, muito provavelmente a que ele solta quando anda, carne de caranguejo picada, uma colher de sopa de isca para peixe, plâncton cortado em cubos, e aqui a série tá se referindo à espécie plâncton e não necessariamente ao plâncton que tá lendo isso, um copo de esponja do mar e 1,5 copo de atum. Isso tudo constitui o hambúrguer de Siri. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei que tudo isso era só um monte de gororoba feita para dar medo ou repulsa, mas parando para pensar, tudo isso faz muito sentido com o seriado original. Quantas esponjas do mar a gente tem no desenho? Quantos plânctons a gente tem no desenho? Uma esponja do mar e um plâncton. Para fazer sua fórmula secreta, o seu siriguejo capturava as espécies que ele precisava, mas somente exemplares que não fariam falta. E querendo ou não, as pessoas notariam a ausência do Plankton e do Bob Esponja na Fenda do Bikini. Por isso só tem 2. Só sobrou eles 2. Outra coisa que reforça essa teoria é que na vida real, o Siri Cascudo é uma armadilha de caranguejo. E não ironicamente, caranguejo é um dos ingredientes que estava listado. Agora tudo isso faz muito sentido. Ainda tentando digerir tudo o que aconteceu, o Plankton nota que ele não estava sozinho no Siri Cascudo. O próprio siriguejo estava lá dentro. E agora que o Plankton descobriu a fórmula secreta, não tinha mais motivos para o seu siriguejo poupar ele. Na verdade, ele tinha mais motivos para matar o Plankton do que para deixar ele vivo. Nessa hora, temendo o pior, o Plankton vai em direção à casa do Bob Esponja. E bom, lembra que eu citei que a Fenda do Bikini estava meio inabitada? Pois bem, o seu siriguejo pegava essas espécies de peixes e etc. em outras fendas, outras cidades. Mas uma hora iria faltar matéria-prima, e faltou. Com isso, ele começou a pegar as espécies que ele precisava da própria Fenda do Bikini. E os 2 primeiros que ele caçou foi o Bob Esponja e o Gary. A receita dizia precisar da gosma do Gary. Eu imagino que antes o siriguejo ou pegava outros caracóis ou simplesmente pedia a gosma do Gary pro Bob Esponja, que eu não duvidaria nada que entregasse. Mas como ele vai capturar o Bob por conta da escassez das esponjas do mar, ele já matou o Gary. Ele deve ter feito isso para tornar mais simples a extração da gosma. Quando o Plankton enfim chega na casa do Bob, a porta vai estar aberta. O Plankton já tinha uma noção do que ele iria encontrar lá dentro. O Gary tava na sala já sem vida, e quando o Plankton vai pro quarto do Bob, ele nota que ele não tava lá. E isso tem um motivo. Não tendo muito mais o que fazer na casa do Bob, o Plankton vai pra casa dele, o balde de lixo. No balde de lixo, ele e a sua esposa Karen vão começar a teorizar que o seu siriguejo tá aprisionando o Bob Esponja, tendo assim um estoque de ingredientes quase infinito. Exatamente
Exatamente como as estrelas do mar, as esponjas do mar têm uma regeneração muito boa. E como o plâncton também é um dos ingredientes da lista, ele tá com um pouco de medo de ir mais fundo nisso e acabar morrendo. Apesar de querer salvar muito o Bob Esponja, ele tá com medo. Mas a Karen não quer deixar isso barato. Nessa parte, a gente fica sabendo de um outro empreendimento do Sirigueijo. Para poder controlar as espécies que entram e saem da fenda do biquíni, ele criou um sistema de segurança, que é literalmente câmeras. Essas câmeras serviriam para segurança, e elas estavam espalhadas por toda a fenda do biquíni. Mas a verdade é que todas elas eram pro Sirigueijo conseguir mapear as espécies que entravam e saíam do lugar. Todo cidadão tinha uma dessas em casa, e somente o Sirigueijo tinha acesso a elas. Nessa hora, a Karen vai revelar pro Plâncton que ela conseguiu invadir esse sistema há muito tempo. Todas as câmeras de todos os residentes funcionam. Porém, existe uma única câmera fora da fenda do biquíni, e coincidentemente, ela não funciona. Essa câmera estava localizada dentro de um armazém, e se ela não estava dentro da fenda do biquíni, onde é que ela estava? Essa câmera estava na temida Fenda da Pedra. E que lugar mais perfeito para se manter alguém sequestrado do que num armazém metros e metros da cidade principal. O plano da Karen é o seguinte: o Plâncton vai ter que ir à Fenda da Pedra sozinho, e lá ele vai até esse armazém. Ele vai invadir a rede elétrica e colocar um fusível que vai ser controlado pela Karen remotamente. Dessa forma, ela vai conseguir ligar a tal câmera do armazém e assim descobrir se o Bob realmente tá lá dentro. Pra ir até a Fenda da Pedra, ele vai levar um bracelete que contém esse fusível e um tablet. Assim que a câmera voltar a funcionar, a sua gravação vai aparecer no tablet. E depois de muita conversa, com muito receio e medo, o Plâncton vai até a Fenda da Pedra. Eu acho interessante que o criador se deu o trabalho de desenhar desde ele sentado no ônibus e chegando na Fenda da Pedra. Sei lá, são essas coisas que deixam a obra rica. Quando o Plâncton desce do ônibus, ele vai andando na rua principal da Fenda da Pedra. Existe um episódio no seriado original em que o Bob Esponja acaba indo pro mesmo lugar. E só quem viu aquele episódio sabe como esse lugar realmente é um tanto quanto tenebroso. E essa estranheza veio junto pra essa história. Depois de muito andar, a Karen avisa ele que o armazém que eles estão procurando tá do lado dele. O plano deles finalmente pode entrar em prática. O próximo passo era o Plâncton localizar os circuitos de segurança. E assim que ele encontra, ele pega o fusível e o conecta na placa. Nessa hora, ele tá sem comunicação com a Karen. E tudo que ele pode fazer é esperar que ele conseguisse ligar a luz. E depois de alguns segundos, a luz é de fato restaurada. Nessa hora, o Plâncton pega o tablet para enfim descobrir se o Bob Esponja realmente estava preso dentro daquele armazém. E infelizmente, as teorias da Karen estavam certas. O Bob Esponja está sendo torturado em prol da receita secreta. Nessa hora, o Plâncton tem um pico de coragem. Mesmo ainda estando sem contato com a Karen, ele entra no armazém. E lá dentro, ele descobre que o Bob ainda tá vivo, mesmo estando naquela condição. Seus ossos, seus órgãos e cérebro estavam à mostra. Isso porque o seu sirigueijo estava arrancando as partes esponjosas para a receita. A regeneração das esponjas é bem rápida, ou seja, a aparência do Bob entregava que o sirigueijo ainda estava por perto. E nessa parte, a gente tem um dos momentos mais angustiantes dessa história inteira. O Bob Esponja vai implorar para ser morto pelo Plâncton. Existe uma alavanca naquela sala que é um kill switch. Essa alavanca foi feita para sacrificar o Bob quando a sua regeneração tivesse já defasada, o que provavelmente já tá acontecendo. No caso, ela ficaria mais lenta, e quando isso acontecer, o sirigueijo termina com a esponja que tá ali e vai procurar por outra. O Bob Esponja vai dizer pro Plâncton que eles nunca foram amigos, e que isso é um arrependimento que ele vai carregar para sempre. Ele cita não saber o esquema que ele sem querer tava corroborando por todos aqueles anos, e ele desejou que o Plâncton tivesse conseguido roubar a fórmula antes. Isso teria salvo muitas vidas. Ele pede para que o Plâncton seja amigo dele somente naquela hora. Ele pede um favor pro Plâncton. Abre aspas. Plâncton, puxa a alavanca e me liberta. Pro estado que o Bob tava, meio que não tinha mais muita salvação pra ele. Era questão de tempo pra ele morrer. Só que até lá, ele ainda ia sofrer muito. Então ele pede pra que o Plâncton termine com o sofrimento dele. E depois de muito relutar, o Plâncton faz isso. Talvez eu falando não demonstre o quão poderosa e destruidora essa cena é. Mas lendo e vendo as artes, meus amigos, vocês não sabem como é que tá a mente do palhaço. A cena do Bob deixando aquele mundo é angustiante por parte do criador. As artes, o Plâncton estando naquela sala, tendo que ouvir os gritos de dor do Bob, meu amigo, o cara que criou isso aqui usa o Light Yagami de perfil. Depois de todo aquele sofrimento e gritos, tudo para. Um silêncio fica na sala, e o Plâncton olha pra trás pra ter um último olhar do Bob. Ele tá livre agora. Nessa hora, a porta de saída se tranca. O seu sirigueijo realmente estava por perto. Por meio de um alto-falante que tinha naquela sala, ele conta pro Plâncton o que ele já sabia, afinal ele literalmente viu a verdade com os próprios olhos. E nessa hora, o sirigueijo fala uma coisa muito interessante. Você realmente achou que todos esses anos eu tava tentando esconder a fórmula secreta de você? Eu tava tentando esconder a verdade de todo mundo. Afinal, você era o único que realmente se importava em saber. O Plâncton cita ter provas de todo o esquema. Ele vai fazer de tudo pra colocar o sirigueijo na cadeia
cadeia. Nisso, o Siriguejo basicamente fala que quem vai pra cadeia é o Plankton. Não existem registros do Siriguejo matando alguém, e todo mundo na fenda do biquíni já odeia o Plankton. E além do mais, ele matou o Bob Esponja. Ele literalmente arrumou a câmera que gravou ele fazendo isso. O Siriguejo poderia incriminar o Plankton e justamente ele poderia matar o Plankton e usar a carne dele na receita, mas ele prefere dar o pior destino possível pro Plankton. Ele simplesmente tranca a sala inteira e deixa ele lá, preso com o cadáver do Bob Esponja. Depois de dias, a Karen conseguiu vir da fenda do biquíni até a fenda da pedra. Ela abre as portas daquele lugar à força e consegue encontrar o Plankton ainda com vida. Quando a Karen pega ele, nos é mostrado que o Siriguejo voltou atrás na sua decisão e realmente usou da carne dele na sua receita, tendo em vista que ele tá sem alguns dos seus membros. O Plankton tá extremamente fraco por conta do sangramento, sede e fome, mas mesmo assim a Karen não vai desistir dele. Ela consegue tirar ele de lá e traz ele de volta pra fenda do biquíni. Já no balde de lixo, ela entra na área onde o Plankton botava todo o seu conhecimento de robótica em prática. Abre aspas, por favor Plankton, deixe a máquina trabalhar. Você me deu vida durante todos esses anos. Me deixa fazer o mesmo por você. Nós estamos no local onde o Plankton confeccionou a Karen. Ela coloca ele no mesmo local onde a sua placa-mãe foi criada. Tudo isso na esperança de que o Plankton volte à vida. O que realmente fica entendido é que o Plankton morreu e a Karen tá tentando reanimar ele. Como ele perdeu quase todos os seus membros, a Karen precisou fazer várias próteses pra ele. E assim, ela de fato conseguiu trazer ele de volta. Assim que ele acorda, ela avisa que eles estão bem longe do Siriguejo. O Plankton pergunta onde exatamente o Siriguejo tá. E ela diz que ele tá nesse exato momento no Siricascudo, terminando mais um dia de negócios. Ela sabe disso porque ela ainda tem acesso às câmeras. E nisso, o Plankton diz que vai lá nesse exato momento. A Karen diz pra ele que não é uma boa ideia, mas o Plankton diz que tá cansado de fugir. Abre aspas, quanto abre aspas nesse vídeo aí? Ele não pode sair impune. Eu não vou deixar mais nenhuma vida inocente ser torturada pelo Siriguejo, pelos cidadãos da fenda do biquíni, por Bob Esponja e pela Fúria de Netuno. Ele vai pagar. E esse é o 10º episódio dessa série e infelizmente o último. Mas calma, eu tenho mais coisa pra falar. Uma coisa que eu fiquei refletindo e que talvez vocês também tenham ficado é por que o Plankton simplesmente não expõe isso na TV? Tem um motivo. O Siriguejo é um dos empresários mais ricos da fenda do biquíni. Riqueza igual poder político. Logo, ele tem um grande controle do que é televisionado e do que não é. É por isso que o Plankton fez tudo praticamente sozinho. Ele sabe que não vai ter apoio de ninguém, ainda mais sendo o residente mais odiado da fenda do biquíni. Essa série tá escalonando de uma forma bem madura, sem muita mirabolância. E não é que eu não goste de mirabolância, eu gosto, mas às vezes consumir algo mais pé no chão é legal também. Se vocês quiserem continuação dessa história, quando os novos episódios saírem, comentem. E não, a segunda temporada de SpongeBob Pandemic ainda não saiu completa. O criador tá dando um tempo daquela série porque ele não esperava tamanha repercussão. Ele tá tentando focar em fazer algo maior e pro YouTube. Então, enquanto essa série não volta, eu acho que não tem nenhum problema a gente tapar esse buraco. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.